galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na última aula a gente estava falando sobre sistema circulatório, lembra? E a gente vai estar aqui só para relembrar algumas coisas e para reforçar um pouco da aula. Só lembrando que nós temos página 45 e 46 para resolver, ok? Então a gente vai corrigir na próxima aula que nós tivermos, aquelas famosas aulas ao vivo. Então vamos lá. O sistema circulatório, ele tem a função dele, obviamente, é circular todas as substâncias que nós temos no nosso organismo. Então, oxigênio, vitamina que vem do sistema digestório, o oxigênio que vem do sistema respiratório, tudo isso tem que ser levado para vários órgãos que a gente tem no nosso organismo. O cérebro, estômago, fígado, baço, enfim, músculo, né? E aí o sistema circulatório que é responsável por levar todas essas substâncias. O sistema circulatório ele é composto de coração, os vasos sanguíneos, que você tem de principal aí, né? Então o coração é um órgão oco, ele tem 4 cavidades, tem 2 aurículos e 2 ventrículos. Os vasos sanguíneos são importantes também porque todo vaso sanguíneo que sai do coração são as artérias. Todo vaso sanguíneo que entra no coração, que chega ao coração, são as veias, ok? Toda artéria carrega sangue arterial rico em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar. Toda veia carrega sangue venoso rico em gás carbônico, com exceção da veia pulmonar. Nós já vamos entender isso quando você entrar na pequena e na grande circulação. Então, o coração é algo oco, ele bate, ele acaba batendo e impulsionando todo o sangue para o nosso corpo todo. Tranquilo? Até aí, fácil. Vasos sanguíneos, eu tenho as artérias, que tem um calibre mais grosso, as veias, que são um pouco menores e azuladas, e eu tenho os capilares. Os capilares, eles ficam entre o músculo, a gordura, o osso, porque ele faz a oxigenação, ele rega de sangue todas essas estruturas e ao mesmo tempo eles fazem essa troca gasosa, como acontece no sistema circulatório, nos alvéolos pulmonares. No nosso caso aqui, eu tenho os capilares que são responsáveis por isso. Então vamos lá, grande circulação. Então eu já falei que o coração, e nós vamos ver já na imagem, que o coração ele é formado pelas 4 cavidades, 2 aurículos em cima, 2 ventrículos embaixo. Então do aurículo esquerdo sai o sangue que, ao impulsionar, quando você tem a batida do coração, ele vem para o ventrículo, outra batida do coração e ele sai pela artéria aorta, vai para todo o organismo e retorna ao coração. Isso é grande circulação, ou circulação sistêmica, porque vai para o sistema todo. Grande circulação, circulação sistêmica. Então ele sai do aurículo direito, aurículo esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, todo o organismo e volta pelas 2 veias cava superior, veia cava inferior. Atenção só num detalhe, a gente está vindo aqui, né, sai da artéria aorta com sangue arterial, rico em oxigênio, vai para todos os organismos, ocorre a troca gasosa, ou seja, a hematose, e vem com sangue venoso pela veia cava superior e inferior. As veias cavas, que vêm de vários órgãos do nosso corpo, acima do nosso ombro, veia cava superior, abaixo do nosso ombro, veia cava inferior. Aí vem pelo aurículo direito, sangue venoso. Ventrículo direito, sangue venoso, e sai pela artéria pulmonar, e aí já começa a minha pequena circulação. Aurículo direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, vai para o pulmão, chega nos alvéolos, ocorre a troca gasosa e retorna pela veia pulmonar. Ou seja, sai sangue venoso pela artéria pulmonar, ocorre a troca gasosa, chega no pulmão, sangue arterial pela veia cava. São as 2 seções colocadas. E aí eu tenho a grande e a pequena circulação. Aí fica tranquilo, a gente sabe, teoricamente, de um lado um sangue venoso, de outro arterial, esse sangue não se mistura, então você tem sempre uma oxigenação tranquilamente. A gente tem também como não
não como um órgão, mas como um tecido muito importante do sistema circulatório, o sangue. O que é o sangue? O sangue é um tecido. Como assim, professor? O sangue é um tecido? Ele é líquido. Ora, vamos voltar lá atrás um pouquinho. Eu tenho célula, conjunto de célula, tecido. O sangue tem um conjunto de célula. Ele tem glóbulos vermelhos, ele tem glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos chamados de leucócitos. Glóbulos vermelhos chamados de hemácias. Glóbulos brancos chamados de leucócitos. Eu tenho as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pela oxigenação. Eles grudam, ele tem hemoglobina que gruda no oxigênio e no gás carbônico e faz a oxigenação sanguínea. Os glóbulos brancos, leucócitos, eles são responsáveis pelas nossas defesas. E as plaquetas são responsáveis principalmente para a nossa cicatrização que você tem. E a parte líquida que você tem do sangue são o soro, que aí você vai ter sais minerais, você vai ter vitaminas e tudo mais. Falamos do soro, que é a parte líquida do sangue, que vai ter essa combinação de vitaminas, proteínas, sais minerais, tal, tudo que a gente tem no sangue, até gorduras também, ok? Beleza. Só que o sangue ele tem uma coisa bem interessante, que é a identificação sanguínea. Então você imagina em 1900 de bolinha, Idade Média, por exemplo, os caras estavam descobrindo ainda o que era medicina, e aí o cara precisava de uma transfusão de sangue. Não tinha essa questão de ser compatível ou não. Vamos lá tentar, pega lá de alguém e vamos transferir o sangue. Pô, deu certo, bacana. Não deu, ia morrer do mesmo jeito. Até que começaram a estudar a questão do sangue e começaram a perceber que cada pessoa tinha um tipo de sangue diferente. E vários sistemas foram sendo descobertos. Então, por exemplo, eu tenho o sistema RH, eu tenho o sistema ABO ou AB0, que a gente já vai falar, tenho o sistema MN e tem vários outros sistemas, SP e assim por diante. Os mais usados é o sistema ABO ou AB0 e o sistema RH. O mais simples, RH, é uma substância que a gente tem que é igualzinha à do macaco rhesus. Então, o macaco rhesus tem essa proteína no sangue e nós também temos. E aí o que acontece? RH, macaco rhesus. Se você tem, você é RH positivo. Se você não tem, você é RH negativo. Olha o que acontece que interessante. Eu sou RH positivo, ok? Eu posso receber sangue RH negativo, não tem problema nenhum, ou o meu positivo. Se eu fosse RH negativo, olha o que aconteceria. Eu não tenho RH. Quando entra em mim um sangue RH positivo, o meu sangue, o meu corpo começa a combater, achando que essa substância que tem no sangue é nociva. Então começa o combate. E aí você tem a coagulação sanguínea, podendo dar trombose e tudo mais. Por isso que é importante saber, a gente deveria ter placas de identificações falando a respeito do nosso RH. Se é bom, se é RH positivo, se é RH negativo, até para transfusão sanguínea. Com relação ao sistema BO, que é o mais utilizado, o sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O que eu tenho? Sangue A, eu tenho uma proteína que identifica como A. O sangue B, eu tenho uma proteína que identifica como B. O sangue AB, não tem tem as duas proteínas, A e B. O sangue O não tem essa proteína. É engraçado, ele não identifica nenhuma. Por isso que alguns chamam de 0 ou O. 0 porque ele não tem nada. Aí eu tenho como se fosse um sistema de defesa, tá legal? Então o A, ele tem anti-B. O B tem anti-A. O AB tem nada, não tem nem anti-A nem anti-B. O O tem anti-A e anti-B. Por isso que essas definições, e algumas pessoas me perguntam assim, Marcão, qual sangue raro? Não é sangue raro. O que você tem é o seguinte, um sangue que é doador universal. O cara que é O negativo, ele pode doar para tudo que é sangue. Não tem problema. Se eu receber sangue de O negativo, eu estou feliz. E assim por diante. O AB positivo, ele é receptor universal. AB positivo recebe qualquer tipo de sangue. Tá legal? Então é importante a gente saber, principalmente, a nossa tipagem sanguínea. É importante. Deveríamos ter tatuado, deveríamos ter uma placa informando o nosso tipo sanguíneo, alguma coisa que num acidente que você fica desacordado,
não perde-se tempo, e às vezes tempo num socorro é muito importante, não perde-se tempo para buscar o seu tipo sanguíneo, já sabe direto. E aí eu tenho uma coisa bem interessante falando de RH, nós discutimos isso em sala, que é importante a gente saber a tipagem sanguínea da criança, da mãe e do pai. Por que isso, gente? Presta atenção. Eu tenho o pai RH positivo, a mãe RH negativo. Eles ficam, a mãe fica grávida, que na verdade o casal fica grávida, né? Mas quem gera é a mãe. Olha o que acontece. Se o bebê for RH positivo, pela placenta e pelo cordão umbilical, eu tenho contato do sangue do feto com a mãe. Só que a mãe é RH negativo. O que começa a fazer no corpo da mãe? A produzir o anti-RH. Não para esse filho. Esse filho vai nascer normal. O próximo filho que for RH positivo, a mãe não tem anti-RH, vai combater esse filho. Aí você tem um aborto natural. O que pode acontecer? Hoje em dia, com a medicina moderna, ainda bem, quando acontece isso, até 3 horas depois do parto, toma-se a vacina e acaba com o anti-RH. Por isso a importância de saber quem é o pai da criança, qual o RH dele. Nos pré-natais que são feitos aí, a primeira coisa que as médicas perguntam é isso: qual o seu RH? Se não sabe, vamos procurar. E qual o RH do pai da criança? E aí para saber se vai precisar disso ou não, que não é uma coisa muito complicada assim. Tá legal? Por enquanto é isso, a gente vai falar... tem a linfa também, perdão, ia falar. Também faz parte do sistema que a gente tem, sistema circulatório. A linfa é um sistema como se fosse a nossa defesa no corpo inteiro. Então eu tenho linfa juntamente com as veias, com as artérias, circulando no nosso corpo, junto com o sangue, mas uma coisa paralela, né? Um sistema paralelo. Tanto que quando você tem a tal da elefantíase, esse verme que acaba entupindo essas artérias no sistema linfático, e a gente acaba tendo a elefantíase, um inchaço dos órgãos e aparelhos colocados. Tanto é que quando você vai fazer vai colher a medula óssea, você tira a medula óssea justamente ali da linfa para ver as hemácias e tudo mais. Bom, página 45, página 46, façam lá. Próxima aula, daqui a pouco tempo, a gente está se encontrando novamente para falar mais sobre isso, ok? Gente, muito obrigado. Valeu, galera. 8º ano. Abraço, beijo grande, saudades, se cuidem.